Intenções da Santa Missa. Rezava hoje em desagravo o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pedindo o triunfo do Imaculado Coração prometido por Nossa Senhora em Fátima. Pelos falecidos: Noêmia Lima da Costa, Antônia Lourdes Santos, Augusto Ribeiro Lima, alma de Zeunísia de Araújo, 10 meses. Saúde de Rosane Chaves de Anunciação, pelas almas das famílias Baracho Pereira Oliveira Ramos, Monteviana Pires Barros e Souza, pelas almas de Bruna, Edivaldo e Francisco, pela saúde de Ieda, Alice, Neuza, Lúcio e Marcos, pelas almas de Maria Josefa da Costa, Maria José Mendes Neto, Tiago Rolim, Olavo de Carvalho e Dom Luiz de Orleans e Bragança. Em ação de graças, pela cura e libertação de José Antônio da Silva, pela conversão de Firmino Belinda Berligeiro, pela conversão de Yuri de Nogueira e Elizabeth de Nogueira. Pedi também pela família do Sr. Arthur e da senhora sua mãe, que está com problema de saúde, pelos participantes da SOS Famílias, especialmente os que fazem aniversário nesse mês de janeiro, que Nossa Senhora Aparecida livre o Brasil do comunismo, do aborto, da ideologia de gênero, pelas almas do purgatório. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Introibo ad altare Dei. Di Deo che laetifica juventude mea. Iude che me Deus et discerne causa mea, de gente non sancta homini nicu et dolosu erue me. Speri Deo, moriarum et confitemoli, salutae votus mei et Deus meus. Confitebo tibi incintere Deus, Deus meus, caritricis es in mea, et equare compurgas me. Speri Deo, moriarum confitemoli, salutae votus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad alter Dei. Ad Deo che laetifica juventude mea. Adiutorium nostro in nomine Domini. Qui fecit al cielo et terra. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beatum Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptista, Sanctos Apostolos Petro et Paulo omnibus sanctis, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere.
mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatum Mariam sede Virgine, beatum Michaelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miserere tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, per te ad vita eterna. Amen. Confiteo Deo omnipotente, beata Maria sempre Virgine, beato Micaele Arcangelo, beato Ioannem Baptista, sanctis apóstolos Pedro et Paulo, omnibus sanctis, et Pater, pria peccabilis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Io prego beata Maria sempre Virgine, beato Micaele Arcangelo, beato Ioannem Baptista, sanctos apóstolos Pedro et Paulo, omnes sanctos, et Pater, orare pro me ad Dominum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducet vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia, absolutione et remissione peccator nostrorum, tribuat in nobis omnipotens et misericors Dominus. Deus, tu converso ficabis nos. Ostende nobis Domine misericordia tua. Et salutare tua nobis. Domine che exaudi orazione mea. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Oremus. Exultat gaudio Pater Justi, gaudia de Pater tuus et Mater tua, et exultat quae genuit te, quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum, concupiscet et deficit anima mea in atria Domini. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Exultat gaudio Pater Justi, gaudia de Pater tuus et Mater tua, et exultat quae genuit te. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias adimus tibi propter magnam gloriam tua. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipet deprecatione nostra, qui sedis ad dextere Patris, miserere nobis, unium tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, ut Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Oremus. Domine Iesu Christe, e Maria et Iosef subditus, domesticam vitae et families virtutibus consecraste, fac nos utriusque auxilio, familiae sanctae tu exemplis instrui, et consortio consequis semper, qui vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lege
Epistole Beati Pauli Apostoli ad Colossenses. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e diletos, revesti-vos de entranhada misericórdia, de benignidade, humildade, modéstia e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Se um tiver motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim fazei também vós. Acima de tudo isso, tende caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz do Cristo, para a qual também fosse chamados num só corpo, e sede agradecidos. A palavra do Cristo habite em vós com abundância, com toda a sabedoria, e instruí-vos e exortai-vos uns aos outros. Cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com a gratidão em vossos corações. Tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, seja tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, rendendo graças por Ele a Deus Pai. Una pexi ad Domino, anche requira ut in habitent in domo Domini, omnibus diemus vitae mea, beate qui habitant in domo tua, Domine, in saecula saeculorum laudamunt te. Alleluia, alleluia. Vere tu es rex absconditus, Deus Israel salvator, alleluia. Dominus vobiscum, sequentia sancti Evangelii secundo Luca. Glória a ti, Domine. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles, Jesus e seus pais, a Jerusalém, segundo o costume daquela festa. E acabados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais dessem conta disso. Cuidando que ele viesse em companhia dos outros, caminharam um dia inteiro e o procuraram entre os parentes e conhecidos, mas não o achando, voltaram a Jerusalém para o procurar. Aconteceu que depois de passados 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam pasmavam de sua sabedoria e de suas respostas. Vendo-o, ficaram admirados e disse-lhe sua mãe: Filho, por que nos fizeste isso? Eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. Ele lhes disse: Por que me buscáveis? Não sabíeis que me devo ocupar no que é da vontade de meu Pai? Eles não entenderam, no entanto, a palavra que lhes disseram. Então desceu com eles e veio para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe conservava todas essas palavras em seu coração. Entretanto, Jesus crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Dentro dessa perspectiva da Epifania, desse ato de manifestação da graça e da consolação de Deus, confirmando tudo aquilo que Ele havia prometido ao antigo Israel, acontece nesse instante da manifestação da divindade e da glorificação de Deus na estrela do Natal.
E nesse momento onde isso se torna claramente conhecido, a festa da Epifania é essa festa na qual a manifestação de toda a salvação e do processo de santificação tem início. Como dizia o Papa Bento XVI, a figura dos reis magos, ela vem no indicativo de que aqui começa a nossa peregrinação, o nosso oferecer em contribuição para fazer acontecer a realidade do reino. A justiça agora se torna conhecida e plena, porque Deus assume a forma humana a partir do sacrário desse verbo que é o seio puríssimo da Virgem Maria. Aqui, dentro desse contexto, é que nós vamos compreender essa festa de hoje, que é da Sagrada Família. Como Deus santifica e como Deus coloca o modelo de como deve ser a busca de perfeição na família cristã. O que é essa unidade? É uma unidade de escuta, primeiro, porque quando Jesus aí é perdido no templo de Jerusalém, que sem perceber Maria e José não dão conta de que ele tinha ficado para trás, vão perceber isso mais tarde, um dia depois. E então, nessa perda, eles vão então regressar. Eles fazem o itinerário da volta, o encontram no templo, e aqui já há essa manifestação da consciência divina. Então, nós não conhecemos em particularidade entre o nascimento e a vida pública. São fragmentos, e aqui nós temos o relato de Jesus aos 12 anos. A manifestação da sua consciência divina deixa perplexo todos os encarregados de anunciar, de traduzir aquilo que a Escritura dizia. E então Jesus começa a questionar, dentro de uma relação que para a idade dele, idade natural, humana, não poderia conseguir ter tanta sabedoria em relação à Escritura. Por isso os intérpretes, os fariseus, os mestres da lei, os encarregados do templo, não conseguiram enxergar aquilo que Deus mostrava. E quando ele encontra então Maria e José, ele se volta e apenas diz: por que me procurava? Não sabíeis vós que eu devo me ocupar das coisas de meu Pai? Estava aí a manifestação da sua consciência divina, mas o diálogo da escuta fez com que tanto José quanto Maria guardassem aquilo que ouviram. Não quiseram questionar, não quiseram ficar especulando como muitos fariam, mas guardou no coração. O primeiro princípio da realidade da família é justamente aprender a virtude da escuta, a virtude de silenciar antes de soltar o verbo. Porque muitas vezes, quando nós estamos em situação de estresse, ou então querer resolver as coisas no calor das emoções, só complica mais as coisas. É preciso pedir a Deus a sabedoria de, diante dos desafios, aprender a silenciar, a trazer para dentro o conflito, meditá-lo para poder externamente resolvê-lo. É a dinâmica da escuta. Era justamente essa
a dinâmica que a Virgem Maria produzia. Guardava para si, desde o anúncio do arcanjo de que ela conceberia o Verbo de Deus, ela medita e guarda. Da mesma maneira que São José faz, desde o momento em que ele foi avisado que não deveria temer o que Deus iria realizar. Então ele não questiona, ele guarda, ele traz para dentro a orientação de Deus e segue. A santidade que Deus faz produzir no meio da família é justamente essa de, primeiramente, fazer com que superemos a fragilidade e a debilidade humana. Os conflitos fazem parte dessa concupiscência desordenada que o pecado produziu. Só que Deus age para além da limitação e nos dá a coragem e a força de lutar. Porém, essa luta precisa ser iniciada por dentro. É no meu interior, na percepção de que eu preciso ir trabalhando a vontade e a inteligência, pedindo a Deus a sabedoria de olhar acima das aparências e dos conflitos que existem. Pedir a Deus a instrução de ter prudência e paciência. A virtude que é trabalhada ao longo da vida inteira e que vai exigir um compromisso de sempre buscar olhar além das aparências. Então, essa virtude de uma santidade reta em família é dada já no próprio matrimônio do casal. Por isso, a primeira retitude é sacramental. E aí ela instrui a própria educação em família. Cabe aqui salientar que muitas vezes nós precisamos superar essa mania de posse que o pecado trouxe, de achar que nós somos sempre centro das atenções e norte da vida de tudo e de todos. A realidade do meio familiar é a realidade de construir a unidade formando a capacidade do outro, a capacidade futura. Principalmente como isso deve começar por uma oração familiar. Tirarem um momento para si, em família, pelo menos para rezarem juntos, para partilharem essa experiência do amor pela oração e aprenderem a ter o gesto da escuta, começando pela vivência conjugal, de não querer ficar forçando barras para que as vontades pessoais sejam realizadas, mas começarem a abrir-se à dimensão do que é o melhor para o conjunto, para a realidade conjugal e para a realidade de educação dos filhos. A educação dos filhos, ela tem que ser moldada por uma experiência de transparência dos pais, de educá-los a como sobreviver e a como vencer o mundo, mas também aprenderem, principalmente depois da maioridade deles, a estarem por perto para que eles cresçam. Aprenderem também a vivenciar as escolhas mesmo muitas vezes inseguras ou muitas vezes contrários às projeções que se faz sobre eles. É preciso vivenciar essa independência como estrutura da formação de identidade, porque cada um responderá a Deus individualmente, pelos seus erros, pelos seus acertos, pela maneira como se aproximaram do amor divino durante a vida. Muitas vezes, na escuta, se rompe muitos conflitos familiares, se rompem muitas coisas quando eu faço o exercício de não resolver na pancada, de não resolver as coisas de acordo com as emoções da hora,
mas saber pedir a Deus a sabedoria e principalmente silenciar quando não se tem equilíbrio. E a sabedoria então vai produzindo essa maturidade para viver a autêntica caridade cristã. E a primeira caridade é da escuta, é a caridade de saber experimentar o outro na sua totalidade, incluindo as suas fraquezas, para um reto juízo, e saber também nesse mesmo instante fazer o ato da correção, de saber que a queda, de ir ao chão, é uma realidade humana, mas ninguém deve parar no chão, deve se erguer, deve se olhar e seguir a vida, pedindo a Deus a sabedoria de evitar as fragilidades, mas não temer a queda e fazer da queda um momento de santificação, como ensina a trajetória dos santos para vivermos essa autêntica vida cristã, como testemunho da luz do Natal, da luz que se projeta para a cruz e nos leva a sustentar a fé como verdadeira luz no mundo, a fim de que o mundo creia, crendo ele possa ser salvo e juntos cheguemos um dia à glória eterna do céu. Factore cerunt terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Dominum Iesum Christum, Filio Dei Virginum, et ex nihilo noctium in secula, Deo de Deo, Lumen de Lumen, Deo vero de Deo vero, Genitum non factum, cum subsistentiam patrum, et quem non factus, cum propter nostrum et propter nostra salute descendere ceres, et caritatis est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus est in pronominus sui pontificulatum passus, et sepultus est, et resurrexit in tertia dies secundum les Scriptures, et ascendit in cielo, sed redexit in mortis, et iter venturus est in gloria, judicare vivos et mortos, cuius regnum et Filii, et in Spiritus Sancto, Dominum et vivificatum, qui ex Pater Filioque procedit, qui cum Pater et Filius sicut gloriatum, et glorificatum, qui locutus est per perfectis, et una sancta catholica et apostolica Ecclesia, confidium baptisma in remissione peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus.
Pater, omnipotens eterno Deus, quia unigenitus sumus in substantia nostra mortalitates apparuit, nobis in mortalitate suae luce reparavit, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationis, umque omni militia celesti celtimus, himino gloriae pecanimus in fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt in cielo et terra Hosanna excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna excelsis.
Cinta, Catarina, Princesa, e que este ano traz e santos nova, eterno mistério filho, e provocos eternos e fundamento in redenzione. Recepti salvaribus nobis, et divina institutione formati Paulum Deus Vice. Pater noster, et in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos do mal.
et omnium saeculorum saeculorum. Amém. Pax bonum, sit semper vobiscum. Et teu Espírito. Aius Dei vitorius peccatum. Misericórdia. Aius Dei vitorius peccatum. Misericórdia. Aius Dei vitorius peccatum. Nobis Pati. Domine nos vivus. Domine nos vivus. Domine nos vivus. Anfíteo e omnipotente, Beata Maria, sempre Virgem, Beata Micaela, Anjo, Beata Ioane Batista, Santos Apóstolos Pedro e Paulo, Nomine Sanctis, et Tibi Patria, Quia peccabilis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea massima culpa. Io prego Beata Maria, sempre Virgem, Beata Micaela, Arcanjo, Beata Ioane Batista, Santos Apóstolos Pedro e Paulo, Nomine Sanctus, et Orai pro mia de nomine Deus. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos vitam aeterna. Amém. Indulgentia, absolutione et remissione in peccator nostro, tribuat in nobis omnipotens et misericordias Deus. Amém. Ecte aius Dei, ecte quitalite peccatum. Nomine nos vivus, untite sui pecum meo, sede tanto libero et sanabile anima mea. Nomine nos vivus, untite sui pecum meo, sede tanto libero et sanabile anima mea. Nomine nos vivus, untite sui pecum meo, sede tanto libero et sanabile anima mea.
celestimus refices sacramentis, facie Domine Iesus, sancte familia tua exemplo, iugite imitare, ut in hora mortis nostre, occurrente gloriosa Virgine Madre, tua cum beato ius, per te in aeternum tabernacula recipi meream, qui vivis et reius Deus per omnia sanctus. Dominus vobiscum, et cum spiritu, ite missa est. Deo gratias. Benedicat te vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, Et cum spiritu, initium sancti Evangelii secundum in principio erat verbum, et verbo erat apud Deo, et Deus erat verbo, hoc erat in principio apud Deo, omnia per ipsum facto sunt, et sine ipso factum est in nihil quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat in lux omnium, et lux in tenebres lucet, et in tenebrae non comprehenderunt. Voite homo missus ad Deo, quia nomen erat Ioannes, et venite in testimonio, et in testimonium premerit lumine, ut omnes crederent merim. Non erat ille lux, et in testimonium premerit lumine. Erat lux vera, quae lumina Diomi omnem veniet in nunc mundo. In mundo erat, et in mundus per ipsum factus est, et in mundus eum quae in propria fede, et sui eum receperti, ote quote autem receperti eum, dedit eis potestatem Filius Dei Filii, isque creant in nomine eius non ex sanguinius, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate vini, sed ex Deo nati sunt. Et verbo caro factum est, et habitat in nobis. Et vidimus gloriam eius, gloriam quas urgentia Patre, pleno gratiae et in veritatis. Vamos lá. Próximo domingo, dia 15 e dia 22, não haverá missa aqui. Só retornaremos às missas no dia 29. É uma pequena, breve férias, chamamos assim, depois de 25 anos de sacerdócio. Dia 6 de dezembro eu fiz as bodas de prata sacerdotal, 25 anos. E esse período inteiro, praticamente, não tive referência. Então, eu vou aproveitar agora esse resto de mês para dar uma saída e até Aparecida e fazer uma peregrinação. Então, o próximo domingo e o outro não haverá missa no domingo. Voltamos no dia 21. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis
sanguis, quas pro versione peccatorum, pro libertate et exaltatione Sanctae Matris Ecclesiae, pretes et fundemus misericordias et meius et exaudi, per eudem Christum.